Aconteceu comigo lá, quando eu ministrei a primeira vez na igreja, eu estava numa reunião, gosto de contar isso. Comecei a juntar com os jovens para orar e preparar eles para ser obreiro, ser pastor, ser missionário. E aí começou a aparecer nas nossas mãos lá na sala com os jovens, numa casa com 8 jovens, 7 jovens. Eu pensei, vou ministrar isso no culto dos jovens. O culto dos jovens juntava toda a igreja de quase tinha 200 pessoas na época. Aí eu orei lá no sábado. Aí Deus encheu a mão de todo mundo. Esse dia foi o mais forte, foi a primeira vez. Mas eu lembro até hoje, o filho do pastor, que na época era adolescente, e quando você sabe que quando tem luz, fica mais fácil de ver, É, dourado a bate o luz, reflexo. bate o reflexo, acende a lanterna do celular ou a luz. Mas só que estava tão cheia a mão dele que nós saímos para fora e ele falou, pastor, olha como está minha mão. E estava a luz, como fala, do poste apagada. Então tava escura a rua, né? Mas ele tava tão cheio, ele me mostrou e dava para ver nitidamente, tava forrada a mão dele. E também outra vez que me impressionou, quando eu fui para Argentina, em Governador Roca, se eu não me engano, assim é a palavra. A pessoa tinha a segunda vez que entrou numa igreja evangélica. Ele não era Uau. cristão, era a segunda vez que entrou na. Aí eu orei pelos sinais, pode orar azeite, e ele vem, igual você falando dessa criança. Parecia que ele tinha fundado a mão num balde de azeite, levantava o azeite e caía assim, e ele mostrando a mão. Até o pastor ficou impressionado, eu fiquei impressionado que daquela quantidade de azeite, nunca vi. E fez eh, numa pessoa que não era evangélica, né? não era evangélica, era a segunda vez que pisava numa igreja evangélica. Os sinais são para os incrédulos, né? Não para nós também, né? Mas você vê que essa manifestação, às vezes, ela se intensifica mais em uma pessoa que é um incrédulo, e às vezes tem dificuldade de aparecer num religioso, né? É muito mais fácil aparecer num, numa pessoa que não é um cristão do que num religioso dentro da igreja. Assim como a cura. A cura, às vezes, é mais fácil Deus curar uma pessoa que pisou o pé primeira vez dentro da igreja do que curar um crente que está 30 anos na igreja. É muito mais fácil. E esses sinais vão ser a cura, qualquer lugar que você vai, mesmo que tenha uma resistência, você contou isso no primeiro, acho que no segundo, não lembro agora qual foi o terceiro, que tem lugar que é mais difícil ministrar, mas Exato. acontece a Mas cura. acontece. Mas e os sinais? Acontecem em todo lugar? Ou se você for orar, vai aparecer em todo lugar que você for, ou depende também do ambiente? Ah, depende também do ambiente. É como eu disse, né? Às vezes acontece mais quando o ambiente existe uma nuvem de glória, um ambiente de glória, se intensifica mais. Às vezes, por exemplo, você nem precisa orar, já começa a acontecer, né? Um ambiente de adoração, acontece mais. E eu não oro muito por isso nos cultos, Você né? não faz uma oração, você Não, vê sinais. já fiz algumas vezes, mas quando eu mais sinto de fazer, né? Sinto de fazer, ó, eu estou sentindo de fazer isso, eu faço. Agora a cura não tem jeito. Você está num ambiente, você está numa igreja, foi chamado para pregar numa igreja e lá eles querem que você ore por cura. Toda igreja que você for, você vai orar por cura. Mas é difícil você ser convidado numa igreja para orar por isso, né? Ó, vem aqui orar por sinais da minha igreja. É difícil, né? Você ser convidado para orar por sinais. Mas já teve ambiente que eu fui orar por sinais e eu senti aquela sensação de incredulidade nas pessoas, muito grande, mas uma religiosidade extrema dentro da igreja. Eu não consegui prosseguir, né? Eu acho que só uma pessoa recebeu e na verdade foi até choque, não foi nem. E ela começou até a chorar lá, porque começou a receber choque, porque eu falei, alguns vão sentir choque e tal, mas as outras eu percebia que nem orar, elas pediam, porque parece que se trancaram na hora, né? Assim como, por exemplo, a gente vai orar em alguns lugares e a gente não consegue orar por anestesia espiritual, porque a anestesia também é um dom, né? Você pode orar por cura, mas todas as pessoas podem orar por cura, todas, mas nem todas podem orar por anestesia, nem todas podem orar por Eu sinais. posso falar até do meu caso, né? Eu fui na igreja que você já ministrou, né, de cura, e Deus me usa na cura, mas anestesia ainda não lembro especificamente Deus não me usou. Pedi hoje a unção dele transferir. É, porque é um dom, né? A anestesia espiritual é um dom. Então, como é dons de cura, existem vários tipos de dons na área da cura, então tem essa diferença. Agora, quando eu percebo, por exemplo, vou orar numa igreja, e inclusive nessa igreja que eu falei que fui orar por sinais e senti uma resistência muito forte, mas muito forte,
Da outra vez que eu fui pregar nessa igreja, eu fui orar por cura e por anestesia, e eu senti o Senhor, né, o Senhor falando comigo, eu senti no meu espírito que aqui não vai acontecer nenhuma anestesia, não vai acontecer. Então eu já não oro por anestesia, aí eu já vou oro por imposição de mãos, porque é o que aconteceu com Jesus. A Bíblia fala que Jesus não pôde realizar milagres por causa da incredulidade e curou apenas alguns, impondo-lhes as mãos. Então você vê, bom, aqui não vai acontecer milagre, aqui vai ter que ser cura com imposição de mão, porque a incredulidade é grande. Então, quando a gente acha ambientes assim, é difícil a gente conseguir manifestar esses sinais. E você tem feito muita live, tem acontecido sinais pelas lives, é possível que depois no final nós vamos pedir para você orar para pessoas receberem em casa. É possível as pessoas assistindo receberem? Com certeza, com certeza. É, as lives que nós fazemos, nós temos tido muitas curas. Inclusive, teve uma a última live que eu fiz agora, eu fiz até pelo Instagram, foi semana passada, né? E teve uma irmã que ela ficou anestesiada, ela recebeu uma anestesia e ela pagou só depois da live. E eu perguntando os irmãos, tal, não testemunho e tal, aí um falava uma coisa, outro falava outra. Aí tinha gente que falava, olha, minha mão ficou melada, recebi azeite e tal. Aí depois essa irmã entrou em contato comigo, depois que ela acordou, né? Acordou e entrou em contato comigo e ela recebeu uma cirurgia, né? Ela recebeu uma cirurgia, que geralmente as anestesias são para receber alguma cirurgia, né? Uma cirurgia divina, às vezes vesícula, pedra nos rins, coração, pulmão, ossos, né? E essa irmã, ela depois entrou em contato comigo dizendo o que aconteceu. Ela recebeu uma cirurgia, ela estava com um problema sério. Ela disse que já tinha participado de muitas concentrações de cura e nunca era curada, só aliviava a dor. Mas naquele dia ela recebeu uma cirurgia e foi curada com um problema, não sei se era coluna, o que que era. Mas muitas pessoas recebem, quando a gente ora por sinais e cura, nós sempre temos testemunhos de pó de ouro, pó de diamante, azeite. Teve até um pastor que esses dias atrás eu estava fazendo, eu fiz uma live especificamente nisso. Lá no meu canal tem uma live que é especificamente isso. Pó de azeite, tal, tal. Qual é o nome da live lá para quem for Eu procurar? acredito que é esse nome, tá? Esse nome, pó de azeite, pó de ouro, aliás, pó de diamante, pó de ouro, azeite, sinais, tá esse nome na live, né? E eu fiz especificamente para isso, expliquei algumas coisas, orei. Aí tem um pastor que ele correu no banheiro, começou a brilhar. Ele correu no banheiro e lavou a mão, porque ele pensou que vai que já estava assim, eu pus a mão em algum lugar, né? E sujou e tá brilhando. Aí ele foi no banheiro e lavou a mão. Aí quando ele lavou a mão, voltou para a live e a mão começou a brilhar de novo. Aí ele disse, não, ele viu que era Deus mesmo, né? Dúvida, né? É, Tem gente que é incrédula. Mas, pastor, tem acontecido algo nas minhas lives, não sei se tem acontecido na sua, até para você entender. Então, eu oro por sinais também, pó de ouro, pó de prata, azeite. E alguns irmãos está acontecendo algo novo para mim, que, por exemplo, uma irmã fala assim, ó, o marido dela que está lá do outro lado na sala, não está nem assistindo a live, tá em outro canto, às vezes assistindo televisão, fazendo outra coisa, recebe. O filho dela, que não tá assistindo a live, recebe. sim, Aí teve sim. um dia que uma irmã mandou um vídeo do netinho, um netinho de Uau. 2 anos, até com fralda, dormindo, aí que Hum, ela estava assistindo do lado dele, ela falou, mandou o vídeo mostrando a mão e os pés do netinho forrado de pó de ouro, e ele não estava, era criança, estava dormindo, não estava nem participando da live, não, recebendo também, pessoas que estão na casa recebendo. É exato. algo impressionante. Tem acontecido isso também com o pastor? Eu me lembrei, você falou isso aí, eu lembrei que nessa live, eu acho que foi nessa live que eu disse que eu fiz especificamente para isso, para orar nesse propósito. Tinha uma irmã que ela tava meio com dúvida, né, sobre essas coisas. E os filhos dela estavam brincando na sala. Eu acho que era duas crianças pequenas. Daqui a pouco as crianças começaram a correr, mãe, mãe, olha minha mão, mãe, olha minha mão, tal. Mas foi assim muito forte o brilho, a unção, o azeite e o pó de diamante, porque há uma diferença. O pó de diamante é prateado, né?
Pó de ouro é meio amarelado, né? Amarelado. E era pó de diamante, se eu não me engano. E mãe, olha, aí a irmã ficou pasmada, né? Ela estava com dúvida, né? Ela estava com dúvida e aí Deus começou a distribuir na casa dela, né? E isso acontece sim. Pastor, o pessoal sempre fica me perguntando, não sei se deve perguntar para o pastor também, qual o significado disso? Pessoal, e o significado disso? Qual é o É, eu tava, significado? O pessoal pergunta. eu tava esperando você perguntar, né? Então, o que acontece? As pessoas falam assim, se você for chegar num religioso, ele vai dizer onde isso está na Bíblia. Você pode olhar aí esses grandes pregadores, renomados pregadores, que esses cessacionistas, né, que diz que os dons cessaram, ou até mesmo os que crê nos dons, que eu não sei se crê mesmo, né? Eles querem uma prova da Bíblia. Onde está na Bíblia? Onde está que Jesus fez isso? Primeira coisa, a gente tem que pensar o seguinte: você acha que a Bíblia Sagrada contém tudo que Deus fez? A Bíblia, ela contém a suficiência para a salvação. Ela é suficiente para sermos salvos. Mas existem muitas profundezas de Deus que são que a gente não conhece. Existem muitas coisas. A própria palavra diz que se fosse escrito tudo que Jesus fez, não tinha livro no mundo que coberia, né? Então, a gente tem que crer que existem muitas coisas ainda, existem muitas coisas profundas que a gente precisa conhecer de Deus e aprender, pastor, aprender que não é porque eu não vivi uma experiência que isso não existe. Não é porque isso não aconteceu comigo que isso não existe. Então, os sinais seguem os que crê. Então, as pessoas que buscar a Deus, querer conhecer a Deus, querer se aprofundar nas coisas de Deus, elas vão conhecer o sobrenatural, elas vão conhecer. Agora, eu sei que existe essa questão, e se não é o diabo que está fazendo isso, né? Se não é o diabo que está fazendo acontecer essas coisas, bom, como eu falei, né? Eu já vi muitas manifestações dessa e através dessas manifestações, curas, milagres, pessoas receber, ela está sendo curada ali, né? Tinha até uma irmã que eu fui visitar ela, ela estava com um nódulo, eu acho que era um nódulo no seio, e estava com uma vida financeira bem difícil. E eu fui orar por ela. E quando eu orei por ela, a mão dela começou a brilhar todinha, todinha. Ela nunca tinha visto isso na vida dela. E na hora que eu orei por ela, não só recebeu a cura, como a vida dela financeira mudou drasticamente, sabe? Conseguiu um emprego melhor, a vida financeira foi lá em cima. Deus abençoou. Então, claro que sinais, eles podem ter vários significados. Você pode estar recebendo um azeite ali de um significado de unção, uma unção que você está recebendo para algo específico. Deus está te ungindo, mostrando que tem uma unção na sua vida. Pode ser o pó de ouro, pode ser ali Deus trazendo prosperidade, pode diamante, dons, enfim, pode. Muitas pessoas trazem vários significados, né? Mas uma coisa a gente sabe, o céu é um lugar de riquezas. E quando nós começamos a entrar no ambiente do céu, essas riquezas se materializam no nosso meio. Elas se materializam, elas estão ali no nosso meio. Por exemplo, graveto que brilha no monte. Isso daí dá pano para manga, né? A gente falar sobre isso. Mas quem viveu a experiência conta. Alguns vão dizer que é o quê? Que é o brilho da lua que bate no graveto e faz ele brilhar. Outros vão dizer que é o calor do graveto devido ao sol durante o dia e aí à noite você está ali e daqui a pouco ele começa a brilhar. Eu conheço uma irmã que ela pegou um graveto desses no monte, começou a acender e ela pôs dentro da Bíblia e levou para casa. E aí, quando ela levou para casa, ela abriu a Bíblia e começou a orar. Quando ela começou a orar, o graveto acendeu e queimou a página da Bíblia. E ela tem até hoje essa Bíblia lá para provar a página da Bíblia. É uma irmã muito próxima minha, né? Por ser tão próxima minha, é vó da minha esposa, né? Então, então, por exemplo, o Randy Clark. O Randy Clark, ele veio ao Brasil por ouvir falar que tinha um fenômeno acontecendo no meio dos crentes, gravetos que brilham quando eles estão orando. Então, o Randy Clark, ele veio ao Brasil para orar no monte para ver gravetos brilhar. Então, você vê que é um sobrenatural e as pessoas que não viveram isso quer falar mal, quer falar contra. O que são sinais? Sinais são indicações, né? São indicações.
né? Você vê sinais na Bíblia de várias formas, de várias maneiras, né? Deus dando sinais. Agora, o que que esses sinais fazem? O que que eles promovem? O que que as pessoas falam contra os sinais? Que eu já ouvi muitas pessoas falar, inclusive eu falei isso na live. Eles falam, o que que isso edifica? O que que isso ajuda? O que que isso promove? Está promovendo o evangelho? Está ajudando em quê? Está salvando quem? Para que isso? Eu pergunto para essas pessoas, quem não é edificado em ver um sinal de Deus? Quem não cria um temor de Deus? Qual é a pessoa que a fé dela não é aumentada quando ela se depara com o sinal de Deus? Qual é? Então, por exemplo, Eu tenho até uma história sobre isso. uma vez o Edir Macedo, conhece Edir Macedo, né? Traz ele um dia aqui, né? Se eu conseguir, eu vou trazer. Uma vez o Edir Macedo, ele falou contra aquela passagem de Jesus quando o primeiro milagre em Caná da Galileia, quando transformou água em vinho. Ele falou assim: o que que esse sinal, que aquilo ali foi um sinal. Ele falou: o que que esse sinal promoveu? O que que ele contribuiu para o evangelho? Quem foi curado ali? Quem foi salvo ali? Foi um desperdício de sinal. Só que ele se esqueceu que a Bíblia diz assim, que depois daquele sinal, a Bíblia diz assim, e depois daquele dia, os seus discípulos creram nele. Então, os sinais, eles aumentam a nossa fé. Eles nos traz para mais perto do sobrenatural. Eles colocam mais desejo na gente de querer conhecer mais a Deus. Eu não sei quem é que não sente esse desejo quando tem um sinal, vê um sinal. O que que aconteceu com o rei Dário quando ele viu aquela mão escrevendo na parede? O que que colocou nele? A Bíblia diz que os seus ombros se afrouxaram e seus joelhos bateram no outro e ele ficou pálido de medo por causa de um sinal. Esse é o que os sinais traz. Os sinais, eles colocam na gente temor de Deus, eles edificam a nossa fé, eles colocam a sede, colocam a fome. Então, como é que não contribuiu para nada? Lógico que contribuiu, fez eu orar mais, fez eu querer mais a Deus, fez eu querer conhecer mais Ele, fez eu temer mais Ele, fez eu saber que os anjos estão ao nosso redor, que coisas sobrenaturais estão acontecendo. Verdade.